Boa noite, igreja. Eu vos saúdo com a paz de Cristo. Desejo que o Senhor nos alegre o coração, dê paz e calma a nossa mente, né? E que a gente possa desfrutar nesses minutos que a gente vai estar aqui, que a gente está aqui, um pouco mais da presença do Senhor, né? Desejo também a vocês que nos acompanharão durante o estudo, que Deus, a graça do Senhor, os alcance e que cada um de nós possa compreender a mensagem que o Senhor nos apresenta nessa noite. No nosso último encontro que tivemos aqui, eu apresentei para vocês a nossa 13ª doutrina, né? Nossa 13ª crença. Nas quartas-feiras, a igreja está estimulando os irmãos a compreenderem a própria fé, e é bom sempre lembrar para os irmãos que a igreja adventista, ela é, como a fé protestante, ela é fundada, tendo como pilar os 5 princípios da fé protestante. Somente as Escrituras, somente Cristo, só a graça, só a fé e somente a Deus a glória. Desses 5 pilares, a Igreja Adventista tem a base das suas 6 doutrinas, né? A doutrina de Deus, a doutrina do homem, a doutrina da salvação, a doutrina da igreja, a doutrina da vida cristã e a doutrina dos eventos dos últimos dias. E nessas 6 doutrinas, a igreja tem as suas 28 crenças. E me deram a comissão de falar hoje da 18ª crença, que é o dom de profecia. É claro, irmãos, que o tempo ele é muito limitado para a gente abordar um tema tão profundo como o dom de profecia em poucos minutos. Num curso de teologia, isso não leva menos do que 6 meses, né? Então, a gente vai pegar os pontos mais importantes. É preciso que a gente entenda bem o que são os conceitos, testemunho de Jesus, dom de profecia, né? Para que a gente possa entender o que é que isso significa dentro da nossa fé. É muito importante, irmãos. Vendo as palavras do irmão Adoniran, do Armando, né, da irmã Tica, a mensagem de hoje vai acalmar um pouquinho o coração de vocês, tá certo? Vamos abrir as nossas Bíblias em Amós, capítulo 3, verso 7. Curvemos a nossa fronte, irmãos. Amado Senhor, esta é a Tua palavra, a palavra que o Senhor nos deu, para que pudéssemos, Senhor, ter como bússola em nossa caminhada até o Teu regresso. Nos instrui, abra nossa mente, desbloqueia, Senhor, os efeitos do pecado, de forma tal que possamos compreender com o auxílio do Teu Santo Espírito. Te pedimos em Teu santo nome, Jesus. Amém. Palavra do profeta Amós. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Quem são os profetas? Profetas são pessoas designadas por Deus e que falam em nome dele. Os profetas desempenharam papel vital nos tempos do Antigo Testamento, também como no Novo Testamento. Profeta é alguém que recebe a comunicação de Deus e transmite o propósito dessas comunicações ao povo. Os verdadeiros profetas não profetizarão por sua própria iniciativa. O apóstolo Pedro, em 2 Pedro, no capítulo 1, verso 20 e 21, ele diz: primeiramente, porém, saibam
que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. O dom de profecia, esse é o primeiro conceito que a gente precisa entender essa noite. O dom de profecia não é necessariamente profetizar sobre o futuro. O dom de profecia inclui ter a habilitação do Espírito Santo para comunicar a vontade de Deus revelada. O dom profético, portanto, é um dos dons do Espírito Santo, certo? É muito bom a gente entender esse conceito. O que é o dom de profecia? É um dos dons do Espírito Santo. Então, o dom de profecia não é uma pessoa. Ele é um dos dons do Espírito Santo, que são os dons espirituais da igreja. É muito importante que a gente entenda que o espírito de profecia, está aí outro conceito, espírito de profecia, não é uma pessoa. Tá? Então, espírito de profecia não é também uma pessoa, mas é um dos dons do Espírito Santo. Então, dom do Espírito e espírito de profecia são dons do Espírito Santo. Ficou claro? É importante entender isso daí. E esse dom foi manifestado ao longo da história do povo de Deus. Eu vou colocar aqui alguns exemplos só. Por exemplo, Judas 14. Nos fala que Enoque, o sétimo, depois de Adão, ele teve esse dom. Em casa vocês deem uma olhadinha, porque a gente não vai dar para ver todas as passagens. Em Gênesis 20, no verso 7, fala que Abraão também foi um profeta. Em Gênesis 49, diz que Jacó também teve esse dom. Deus usou esse dom quando tirou seu povo do Egito para a terra da promessa. Nós vemos isso em Oséias, no capítulo 12, verso 13. Deus usa esse dom hoje para guiar a igreja remanescente em seu preparo para a sua segunda vinda. A gente encontra isso em Apocalipse 12, verso 17, 1 Coríntios 1, verso 6. No Éden, Deus se comunicava diretamente com o casal. O pecado, ele quebrou essa comunicação direta. E para que Deus pudesse manifestar aos homens o seu desejo, a sua vontade, uma das estratégias que Deus utilizou foi os profetas. Mas ele teve outros canais de comunicação, Moisés foi um dos profetas que a gente conhece. O propósito de Deus era ter um relacionamento pessoal com cada ser humano. Esse é o propósito de Deus, porque Ele é um Deus de relacionamento. Mas como, vocês se lembram daquele relato da Bíblia que fala que quando houve aquele encontro na montanha, quando começaram os trovões, os relâmpagos, o povo se assustou e pediu para que Moisés intercedesse e ficasse intermediando? Deus respeitou o desejo do ser humano. E Deus usa esse dom hoje também para a igreja remanescente, em seu preparo para a sua segunda vinda. Muitos que professam a fé cristã acreditam que esse dom de profecia se acabou no Novo Testamento, Acabou com a era apostólica, terminou, não tem mais profeta, porque eles ligam muito ao último profeta, a João Batista. Mas aí a gente vai fazer uma correção nessa crença, Mas em nenhum lugar das Escrituras tem o registro de que Deus cancelou o dom de profecia ou a sua estratégia de utilizar homens e mulheres como profetas seus. É verdade que depois dos apóstolos, houve um declínio espiritual na igreja e muitas coisas se esfriou. A gente não precisa ir longe, basta olhar o capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 de Apocalipse, e a gente vê na carta às 7 igrejas a história espiritual da igreja, Abramos nossa Bíblia em Lucas, no capítulo 16, verso 16.
Encontraram? A lei e os profetas duraram até João. Desde esse tempo, o evangelho do reino de Deus vem sendo anunciado, e todos se esforçam para entrar nele. E é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio sequer da lei. Aí já é o verso 17. Olha a interpretação que eles fazem. Eles dizem assim, a lei e os profetas duraram até João. Aí eles dizem que o último profeta foi João Batista. Acontece, irmãos, que a expressão a lei e os profetas, elas fazem referência ao Antigo Testamento. Então, se a gente colocar aqui a referência, a gente pode dizer assim, o Antigo Testamento durou até João, entendeu? Aqui não está dizendo que acabaram os profetas com João, isso é uma interpretação completamente errada. Deus concedeu o dom profético a João Batista, que sobre o poder do Espírito Santo agiu no mesmo Espírito que agiu através do profeta Elias. E esse dom foi dado para que ele anunciasse o primeiro advento do Messias. Qual era a missão de João Batista? Preparar o caminho do Messias. Avisar que o Messias iria chegar. Então, a missão dele como profeta foi essa. Nos últimos dias, esperamos que Deus envie o mesmo dom para proclamar o segundo advento. Viu, irmão Adoniron? Isso é uma certeza. O seu pedido vai se cumprir. É uma certeza. Porque esse dom vai ser concedido. Em Malaquias, irmãos, existe... isso aí seria um tema para um outro momento, mas no livro de Malaquias existe uma profecia perdida. E Elias, o profeta Elias, ele foi o primeiro, chamado Elias, porque é o nome dele. João Batista é considerado, segundo essa profecia perdida, o segundo Elias. Porque ele veio, a própria Bíblia fala que ele veio no espírito de Elias. Mas não é o espírito entidade, é o poder que estava sobre Elias, estava também sobre João Batista. O mesmo poder, o Espírito Santo. E essa profecia perdida, ela fala que vai haver um terceiro Elias. E esse terceiro Elias é a igreja remanescente. É o povo que vai estar selado por Deus, que vai agir no mesmo espírito de João Batista, no mesmo espírito de Elias. Cristo, de fato, ele alertou a igreja acerca dos falsos profetas como um dos sinais de proximidade de sua volta. Essa advertência contra o falso é justamente para que a gente não confunda com relação ao verdadeiro. Ora, se Jesus nos alertou que vai haver os falsos profetas, e a gente sabe que eles existem, significa que se tem o falso, tem o verdadeiro. E como é que a gente faz essa diferença entre o falso profeta e o verdadeiro profeta? Através da palavra de Deus. Tem que estar dentro para passar pelo crivo, pelo teste da palavra de Deus. Existem existem vários elementos, que identificam esse teste. Nós não temos tempo para a gente falar de cada um deles, mas se os irmãos se interessarem e pedirem, a gente pode, em outra oportunidade, apresentar isso daí. Uma vez que a Bíblia adverte de que antes do retorno de Cristo apareceriam muitos falsos profetas, devemos investigar cuidadosamente todas as reivindicações e manifestações do dom profético. Hoje a gente vê muito na internet, você liga e diz a profeta tal, profeta tal. Teve uma época, como eu faço muito evangelismo pela internet, teve uma época que uma moça de um desses países aí de língua latina, espanhola, passava mensagens para mim, e ela era muito desesperada, muito angustiada, e ela dizia, olha a mensagem que eu recebi hoje, que eu tenho que passar para você. E eu não sei nem como é que ela conseguiu me identificar, ela passava até pelo message, E eu ficava ouvindo aquelas mensagens dela, e foi quando aconteceu aquela tsunami, E ela disse, eu não disse que ia acontecer, eu não disse. Aí eu disse, irmã, pois eu vou lhe dizer uma coisa, você se prepare, porque vai acontecer coisa muito pior. Muito pior. E não precisa que você diga não, porque na palavra de Deus já vem anunciando. As pessoas vão estar tão desesperadas que elas vão pedir que as pedras caiam sobre elas.
que a tsunami vai ser coisa pequena no meio disso, tudo isso daí. Mas como você se diz profeta, eu lhe vejo muito angustiada. Eu sei que o profeta Jeremias, ele era conhecido por um profeta deprimido, né? Pela angústia que ele tinha pelo povo de Israel. Mas você procura encontrar um pouco de paz na sua mensagem. Coloque mais Jesus Cristo. Porque o Apocalipse, antes de ser esse conceito que o mundo colocou, ele é revelação do nosso Senhor Jesus Cristo. É o testemunho de Jesus, que esse é outro conceito que a gente vai ver essa noite, né? A mensagem de qualquer profeta deve estar de acordo com a lei e o testemunho de Deus, manifestados ao longo de toda a Bíblia. Um profeta posterior ao cânon sagrado, quer dizer, a Bíblia já está completa. Existiram profetas que viveram no tempo bíblico, mas que não escreveram livros, mas foram considerados profetas. Mas existem também profetas que vieram depois que o livro foi concluído. Então, nenhum profeta, depois que o cânon foi completado, que a Bíblia foi completada, pode acrescentar mais nada. Porque a Bíblia é a referência, é a base. Não pode haver contradição. Por quê? Porque o Espírito é o mesmo. O Espírito Santo, ele não vai entrar em contradição. Então, se a gente ouve uma profetada de alguém e que a gente conhece a palavra de Deus, a gente já sabe que não foi uma mensagem trazida pelo Espírito Santo, né? Em Mateus 7:16, diz assim: pelos seus frutos os conhecereis. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz frutos bons é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos conhecereis. Que frutos são esses? A gente só pode imaginar que são os frutos do viver da prática espiritual, prática religiosa, principalmente vinculada ao fruto do Espírito Santo. E a gente vai conversar um pouquinho também sobre os dons do Espírito e o fruto do Espírito. Mas o que é que diz a nossa crença número 18? A Igreja Adventista do Sétimo Dia crê que um dos dons do Espírito Santo é a profecia. Esse dom é uma característica da igreja remanescente e foi manifestado, é uma crença da Igreja Adventista, foi manifestado no ministério de Ellen White. Como a mensageira do Senhor, seus escritos são uma contínua e autorizada fonte da verdade e proporcionam conforto, orientação, instrução e correção à igreja. Quais são as nossas referências bíblicas para essa crença, para essa fé? Joel 2, verso 28 e 29, Atos 2, 14 a 21, Hebreus 1, 1 a 3, Apocalipse 12, do capítulo 12 ao capítulo 17, e Apocalipse 19, verso 10. Cremos que o dom profético atuará no tempo do fim, como atuou junto à Igreja Apostólica. Os escritos da irmã White têm o objetivo de destacar a Bíblia como base da fé prática, explicar e aplicar seus princípios e ensinos ao viver prático. Afinal, o dom profético está envolvido na edificação da igreja. A acusação que existe aí no mundo evangélico de que nós colocamos nossa salvação na mão de Ellen White, que a gente coloca os livros do Espírito de Profecia acima da Bíblia, são acusações falsas. Por quê? Porque nós, adventistas, sabemos que a Igreja Adventista não tem papa, a Igreja Adventista não tem papisa, a cabeça da igreja é Jesus Cristo, Ele é a nossa cabeça. A irmã White foi uma irmã que recebeu o dom através de visões, através de sonhos, para instrução da igreja. A grande maioria das suas mensagens são para a Igreja Adventista do Sétimo Dia. São instruções, principalmente para a nossa fase final, que vai anteceder a volta do Senhor. Cremos que o dom de profecia foi manifestado ativamente na vida e ministério de Ellen White, que foi uma das fundadoras da igreja.
Seu chamado profético a colocou sobre o escrutínio crítico. Pensa, irmãos, ela tinha 17 anos, em 1844, foram 70 anos de ministério, ela faleceu em 1915, eu acho, 1915. E aquela sociedade era uma sociedade onde a mulher não tinha voz. Era só o homem que falava, né? E naquele tempo, ela passou por um critério muito grande de investigação para saber se realmente estava havendo vínculo do Espírito Santo em relação a ela, né? E ela foi aceita, ela passou na investigação dos textos bíblicos. E ela disse, porque algumas pessoas atribuem a Ellen White o título de profetisa, né? Mas ela escrevendo, ela disse: cedo em minha juventude, foi-me perguntado muitas vezes, é você uma profetisa? Sempre tenho respondido, sou mensageira do Senhor. Sei que muitos me têm chamado de profetisa, mas jamais reivindiquei esse título. Por que não reivindico ser chamada de profetisa? Porque nesses dias, muitos que audaciosamente pretendem ser profetas, representam um opróbrio à causa de Cristo. Reivindicar ser profetisa é algo que jamais fiz. Se outros me chamam por esse nome, não discuto com eles, mas a minha obra abrange tantos aspectos que não posso chamar-me a mim mesma senão a mensageira. Irmãos, ela escreveu extensivamente sobre a vida de Cristo, sobre o papel do Senhor como nosso Senhor e o seu serviço, o seu sacrifício expiatório na cruz. E falou também muito sobre o seu ministério hoje, como sumo sacerdote. Esses foram os temas dominantes na sua obra literária. Embora ela jamais tenha ocupado uma posição ou um cargo oficial, ela nunca recebeu uma ordenação ministerial. Tampouco ela recebeu o salário da igreja, a não ser quando ela ficou viúva, né? O material que ela escreveu constitui mais de 80 livros, 4.600 artigos de periódicos, sermões diários, testemunhos especiais e cartas, compreendem outros 60.000 páginas de material de manuscritos. Muitos desses escritos foram mensagens para a igreja adventista, foram mensagens para nós. O Senhor lhe transmitiu conselhos em assuntos como saúde, educação, vida familiar, temperança, evangelismo, ministério de publicações, dieta adequada, obra médica e muitas outras áreas. Seus escritos focalizam Cristo, né, nosso Senhor Jesus Cristo, e apresentam os elevados valores morais e éticos da tradição judaico-cristã. Os enganos, prestem bem atenção, os enganos do tempo do fim serão poderosos, irmãos. Serão como nunca foi visto, nem mesmo no tempo dos apóstolos, nem mesmo naquele tempo das grandes perseguições. Multidões, inclusive, grande número de adventistas serão enganados. Muitos serão enganados. Se não tivermos intimidades com o Senhor, com a palavra de Deus, nós também seremos. Somos exaltados a permanecer em Cristo, e Ele permanecerá em nós. Devemos buscar refúgio na verdade. Qual é a verdade? É a palavra do Senhor. Enquanto podemos achar. E em quem devemos buscar refúgio? No Senhor. Em Jesus. Só em Jesus. Os escritos de Ellen White não constituem um substitutivo para a Bíblia. Não podem ser colocados no mesmo nível da Bíblia. Eles não estão. As Sagradas Escrituras ocupam posição única, pois são o único padrão pelo qual os seus escritos, ou qualquer outro, devem ser julgados e ao qual devem estar subordinados. Robert Olson, secretário aposentado do Centro White, escreveu certa vez: não podemos usar Ellen White como árbitro determinante do significado da Escritura.
Se fizermos isso, então ela será a autoridade maior do que a palavra, e não a Escritura. Deve permitir-se que a Escritura se interprete a ela mesma. Nós devemos estudar a palavra. Se algum ponto está difícil para a gente entender, existem as referências, aqueles númerozinhos pequenininhos. Vamos ver todas essas referências até a gente encontrar tudo que a Bíblia fala sobre determinado assunto. Nós somos chamados a manusear a palavra, a conhecer a palavra, porque é nela que está a salvação. George Reid, diretor do Instituto de Investigação Bíblica da Associação Geral da Igreja Adventista do Sétimo Dia, afirmou que a hermenêutica adventista tradicional não usa as declarações de Ellen White para determinar o significado final da Bíblia. Dessa maneira, chega a ser claro que empregar os escritos de Ellen White para consultá-los como árbitros de exegese ou como juízos teológicos com o fim de determinar o significado da Escritura seria fazer um uso inadequado deles. Violaria o axioma fundamental de fé do adventismo, o princípio do sola scriptura. Tudo bem até aí? Ellen White declarou o propósito de suas visões e escritos em termos inconfundíveis. São palavras dela. Recomendo-vos, cara leitor, a palavra de Deus como regra de vossa fé e prática. Por essa palavra seremos julgados. Nela Deus prometeu dar visões nos últimos dias, não para uma nova regra de fé, mas para conforto do seu povo e para corrigir os que se desviam da verdade bíblica. George Knight, o grande teólogo e historiador adventista, escreveu: para compreender os escritos de alguém, é fundamental compreender suas intenções e objetivos. Leitores que não conseguem discernir o propósito de um autor correm o risco de utilizar as obras dele para fins contrários às intenções. Muito comum a gente ver pessoas pegando trechos fora do contexto e querendo bater nas pessoas, aplicar nas pessoas, né? Textos escritos pela irmã White. Por isso, é importante compreender o modo como a própria Ellen White compreendia seu papel na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Uma das coisas mais importantes que podemos dizer de seus escritos é que eles não devem, de forma alguma, tomar o lugar da Bíblia. É lamentável que alguns deem aos livros de Ellen White um lugar que ela jamais pretendeu. Quando alguém pensa que os escritos dela têm uma autoridade superior à da Bíblia, ou quando alguém dedica mais tempo a ler esses escritos do que a Bíblia, esta pessoa está usando os escritos de Ellen White para afastá-lo da palavra de Deus. Os que verdadeiramente discernem a compreensão que Ellen White tinha de sua missão jamais cometerão tal erro. Quando realmente lemos seus escritos, tendo em mente o propósito deles, somos levados ao estudo e autoridade da Bíblia. Os escritos de Ellen White, portanto, foram dados por Deus para nos preparar como povo dos últimos dias, no fim da história deste mundo. A Bíblia, irmãos, é o padrão supremo. Os adventistas do sétimo dia se apoiam plenamente no princípio da reforma do sola Escritura. A Bíblia como seu próprio intérprete e a Bíblia sozinha como base de todas as doutrinas adventistas. É importante ressaltarmos que os fundadores da igreja, Ellen White inclusive, desenvolveram suas crenças fundamentais por meio da palavra. Foi a Bíblia que fundamentou todas as nossas 6 doutrinas, é a Bíblia que fundamenta todas as nossas 28 crenças. Vamos dar uma olhadinha o que diz em Apocalipse, no capítulo 19, no verso 10. Prostei-me diante dos seus pés para adorá-lo. O anjo, porém, me disse: não faça isso. Sou um servo de Deus, assim como são vocês e os seus irmãos que guardam o testemunho de Jesus. Adore a Deus. Guardem o testemunho de Jesus. Quem são esses que guardam o testemunho de Jesus? São aqueles que serão selados, aqueles que estarão
que receberão o Espírito Santo. Nós dizemos muitas vezes que queremos, que clamamos que o Espírito Santo venha, que Deus derrame o Espírito Santo sobre nós. Mas, irmãos, eu vou dizer uma coisa muito séria. O Espírito Santo jamais vai ser derramado num coração soberbo, num coração cheio de si mesmo. É preciso que a gente se esvazie de si mesmo, porque somente quando estivermos vazios do próprio eu, é que o Espírito Santo vai ser derramado sobre nós. A gente precisa entender isso. E eu quero que vocês vão mantendo a mente de vocês aberta para outras coisas que eu vou apresentar para vocês. Estou já caminhando para o final. O livro do Apocalipse profetiza que o testemunho de Jesus haveria de manifestar-se por meio do espírito de profecia. Prestem bem atenção. O testemunho de Jesus se manifestaria através do espírito de profecia. Nos últimos dias, na história deste mundo, o Senhor já veio. Jesus já esteve aqui, já cumpriu a missão dele. No presente contexto, está claro que o testemunho de Jesus representa a revelação feita por Jesus a João. O testemunho de Jesus é a revelação do espírito de profecia feito para João. Quando pensamos nas marcas distintivas do povo dos últimos dias, que é o resto de crente que guarda e anuncia a vigência da lei de Deus e tem esse testemunho de Jesus, pensamos nas marcas que identificam o movimento do adventismo como sendo a igreja remanescente. Nossa relevância como igreja existe não porque somos mais uma igreja cristã, mas a nossa relevância está na nossa missão. O que é que o Senhor tem pedido de nós hoje? Que a gente prepare o povo para a segunda volta dele. A nossa relevância não é a instituição, não são os nossos prédios. A nossa relevância é a mensagem que a gente é conclamado a levar para o mundo que perece, que precisa saber que tem um Salvador. Quando eu falo da igreja adventista, quando eu falo como povo remanescente, eu não estou falando, irmãos, dos irmãos que estão como membros no rol de membros da igreja. Estou falando de uma coisa muito mais profunda. Estou falando daqueles que são puros de coração, daqueles sobre quem Deus colocará o seu selo no tempo do fim, para enfrentar a grande crise final. Veja o que está dito em Joel, em 2 Joel 2, no verso 27 ao verso 32. Vamos aqui para o 28, né? Derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão. Os seus filhos sonharão e os seus jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios do céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se transformará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Pelas profecias, a gente sabe que o sol e a lua, esses sinais já aconteceram. O que nos resta agora é apenas a volta do Senhor. O primeiro Pentecoste, foi aquele depois da ascensão de Jesus, ele foi memorável como manifestação do Espírito Santo. Representa, portanto, segundo a profecia de Joel, apenas o prelúdio do que vai acontecer nos últimos dias. Do que vai acontecer antes da volta de Jesus. Pedro, quando citou a profecia de Joel, destacou que Deus havia cumprido a sua promessa. Isso está em Atos 2, do verso 2 ao verso 21.
Cremos que o Pentecoste foi o prelúdio da plena manifestação do Espírito que ocorrerá antes da volta de Jesus. A concessão final do Espírito de Deus deverá acontecer imediatamente antes do segundo advento. Qual é a nossa referência bíblica para essa afirmação? Mateus 24, 29, Apocalipse 6, 12 a 17, Joel 2, 31. Oxalá, irmãos, que seja nessa geração, na nossa geração. Já é tempo de estarmos com o nosso Senhor. O nosso coração tem que ter sede de Deus, da presença física de Deus. Nesse tempo antes do segundo advento, Satanás atacará o restante da semente da mulher. A igreja remanescente que se recusa a abdicar da obediência que presta a Cristo. O Apocalipse caracteriza os crentes leais que constituirão o remanescente como aqueles que guardam os mandamentos do Senhor e têm o testemunho de Jesus. Como Deus, queridos irmãos, poderia nos deixar sozinhos no meio de um tempo desse? Num tempo em que a trindade satânica vai estar com toda a força, atacando o seu povo. Como Deus poderia nos deixar sozinhos? De forma alguma. Se nós vamos ter o ataque da trindade satânica, tenham certeza absoluta na mente de vocês que o Espírito Santo nos será dado numa medida superior à que foi dada a Elias, a que foi dada a João Batista, a que foi dada aos discípulos no Pentecoste. Muito mais. Jesus disse, vocês estão vendo tudo isso? Muito mais vocês farão, ele diz para os discípulos dele. E saibam que, muito mais, o povo de Deus testemunhará nos dias que precederão a volta do Senhor. Porque o Santo Espírito nos será dado de maneira plena. Plena. Imaginem ter o Espírito Santo de maneira plena. Você pode imaginar, irmão Daniel? Você pode, irmã Adoniran, imaginar como será? A grande questão é, irmãos, não é duvidarmos desse poder que nos será liberado como povo, como igreja, nos últimos dias. Mas é se eu e você estamos preparados para receber esse poder. E o profeta Joel diz que esse é o tempo. Esse é o tempo de buscar o Senhor. Meu conselho final é de que invoquemos o nome de quem importa para a nossa salvação. E é o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Prestem atenção. A expressão espírito de profecia, na verdade, porque não é uma pessoa. Ela se refere ao Espírito Santo que inspirou os profetas com a revelação procedente de Deus. A operação do dom de profecia, ao instrumento da profecia, o dom profético, o testemunho de Jesus concedido à igreja por meio da profecia, corresponde a uma característica distintiva da igreja remanescente. Eu vou dar 5 passagens para vocês, que não vai dar tempo, para vocês examinarem em casa, para que vocês entendam que o dom de profecia é um dos dons do Espírito. Êxodo 35, 31, Gênesis 40, 31, 38, Números 11, 25, Isaías 31, 1, Miqueias 3, 7, 8. As Escrituras declaram que o povo de Deus experimentará, nos últimos dias da história terrestre, a plenitude da ira do satânico poder do dragão, quando este se envolver numa tentativa final para destruir o povo de Deus. Será esse um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Daniel 12, Apocalipse 12. A fim de ajudá-los na sobrevivência, em meio ao mais intenso conflito de todas as eras, Deus, em sua amorável bondade, nos derramará, nos assegura que não nos deixará sozinhos. O dom profético atuará no tempo do fim, assim como atuou nos dias dos apóstolos. Seu objetivo é destacar a Bíblia como base de fé e prática. Quero fazer um paralelo para vocês agora, com relação aos dons do Espírito e os frutos do Espírito.
O mesmo Deus que falou por meio dos profetas que escreveram a Bíblia, inspirou outros profetas que não escreveram livros da Bíblia, mas estão lá, registrados como profetas. Natã, Gade, Asaf, Semaias, Azarias, Eliezer, Aias, Obed, Miriam, Débora, Uda, Simeão, João Batista, Ágabo, Silas, Ana e as 4 filhas de Filipe, os quais vieram em tempos bíblicos, mas não tiveram seus testemunhos registrados como parte da Bíblia. Suas mensagens não entraram em contradição com a revelação divina previamente registrada. E a Igreja Adventista entende que no ministério profético de Ellen White, ela não tem o nome registrado aqui na Bíblia, mas ela tem mensagens que o Espírito Santo deixou para nós nesses últimos dias. Para concluir esse estudo, eu convido vocês a abrir 1 Coríntios 13. Abram suas Bíblias, vamos ler juntos. Vai ser a última passagem que a gente vai ler. Vamos ver a partir do verso 27 do capítulo 12, certo? Ora, vocês são o corpo de Cristo. Quer dizer, ele é a cabeça. Vocês são o corpo de Cristo. E individualmente membros desse corpo. A uns Deus estabeleceu na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois os que têm dons de curar, ou de ajudar, ou de administrar, ou de falar em variedades de línguas. Será que são todos apóstolos? Será que são todos profetas? Será que são todos mestres? Será que são todos operadores de milagres? Todos têm dons de curar? Todos falam em línguas? Todos têm o dom de interpretar essas línguas? Entretanto, procurem com zelo. Olha o conselho. Procurem com zelo os melhores dons. Aí o apóstolo Paulo diz: e eu passo a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Pensem na cabeça de vocês agora um símbolo que retine. Pam, 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 pam. O que é só? Barulho. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Ainda que eu tenha todos esses dons, ainda que eu fale línguas, ainda que eu profetize, se eu não tiver amor, eu só farei barulho. Só farei barulho. O que é que nós estamos fazendo, irmãos? Barulho? Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os ministérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar um monte, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, isto de nada me adiantará. Verso 8, o amor jamais acaba, havendo profecias, desaparecerão, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, passará. Aí no capítulo 14, no verso 1, ele diz: sigam o amor e procurem com zelo os dons espirituais, principalmente o de profetizar. O que profetiza, fala para as pessoas, edificando, exortando e consolando. O que profetiza, edifica a igreja. O amor, ele é o caminho, ele é o dom mais excelente. O dom do amor é que reveste, é o que dá sentido a todos os outros dons. Então, se a igreja, se nós somos o povo, e a gente se arvora a se dar o direito de dizer que somos o povo remanescente, porque somos um movimento profético, acreditamos nas profecias. Se não tivermos amor, será só barulho. Só barulho. Se excluirmos o amor de nossas ações, Paulo diz, isso de nada vale. Dons do Espírito. Para que servem os dons do Espírito? Eles nos dão a habilidade para servir. Prestem atenção.
Os dons do Espírito nos dão habilidade para servir. Quais são os dons do Espírito? Segundo a Bíblia, profecia, línguas, cura, milagres, domínio das ciências, filantropia. São dons, são habilidades para servir. Não é para se exaltar, não é para ser servido, é para servir. E o fruto do Espírito? Quais são os frutos do Espírito? Amor, alegria, paz, paciência, delicadeza, bondade, fidelidade, humildade, domínio próprio. Para que servem o fruto do Espírito? São as virtudes divinais para servir. Um é a habilidade para servir e o outro são as virtudes divinais para servir. Eu posso dissociar o fruto do dom? Nossa natureza caída quer somente os dons. Quer só os dons. A gente quer o Espírito Santo para quê? Para que você está clamando o Espírito Santo? Acontece que o Espírito Santo quer que nós vivamos o fruto. Estão entendendo aí a pegada? Dons do Espírito, sem o fruto, é a atuação meramente humana. É uma exibição natural de talentos. É só vaidade. Só vaidade. É o fruto do Espírito que torna o talento um dom espiritual. Só então o Senhor é glorificado. Deus nos livre, igreja. Deus nos livre, povo remanescente, de querermos os dons sem o fruto. Não é mesmo? Que a paz de Cristo esteja com cada um de nós. E que a gente clame ao Senhor para desobstruir da nossa mente os efeitos do pecado. E a gente entenda o que significa de fato ser o povo remanescente. Entenda o que é a nossa missão. Que isso significa servir e não ser servido. Se humilhar e não se vangloriar. Somente assim a gente receberá o Espírito Santo que a gente tanto clama. Vamos orar, igreja. Senhor, meu Deus e Pai. Obrigada, Senhor. Acompanhe-nos de volta para o nosso lar. Obrigada por ter cuidado da minha voz e ela ter permitido até o final, Senhor. Obrigada porque o Senhor me deu condições para que eu pudesse passar a Tua palavra nessa noite. Eu te suplico, Senhor, que o Senhor abençoe cada um que está aqui neste lugar. Que o Senhor os acompanhe de volta para o seu lar. Assim como a Tua graça e a Tua bondade alcance cada lar, Senhor, onde essa mensagem chegar. E que o Senhor nos ajude a entender, Pai. O que é que o Senhor quer realizar na vida de cada um de nós. Obrigada por tudo, Jesus. Amém.